Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Um prazer tê-los conosco. Muito obrigado pela participação de todos em cada vídeo. E hoje nós vamos responder uma questão que foi enviada por uma das pessoas que acompanharam o nosso último estudo. Espero que seja muito bom para todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Vem estudar a palavra de Deus conosco. Não deixe de dar o seu like, de curtir o nosso canal, de divulgar e enviar suas questões. Se partir. Muito bem, estamos continuando nosso estudo bíblico aqui com vocês. Nos nossos 3 vídeos anteriores, nós estávamos falando sobre o nome de Deus, né? Onde fizemos 3 vídeos, né? Na primeira dando uma visão global da língua hebraica, como é que ela foi preservada, tudo mais. O segundo vídeo, um pouco mais pesado, assim, principalmente para quem não conhece a língua hebraica, mas quase que uma aula, né, de como funciona toda a questão da vocalização das letras, etc., principalmente as questões da vogal, as vogais, né? E no terceiro vídeo, quando explicamos por que o nome de Deus não pode ser pronunciado como Iaú, o nome de Jesus também não pode ser pronunciado como Iaúcha, né? Porque isso aí não tem nenhum sentido do ponto de vista gramatical, né, do hebraico, e que essas ideias são totalmente distorcidas, né? Infelizmente, esses grupos, essas seitas que se passam por muito espirituais, acabam usando toda essa questão da mística da língua, etc., da língua original, etc., para tentar enganar as pessoas com uma questão de pouquíssima importância, né? Hoje eu queria trabalhar um pouquinho sobre a questão dos nomes próprios. E a pergunta é: nomes próprios não se traduzem? Uma das perguntas que chegaram no nosso canal dizia o seguinte: a letra J não existia no alfabeto hebraico, né? E a dúvida que ele coloca é a seguinte: o senhor disse que nós brasileiros podemos falar Jesus porque somos brasileiros, né? Então, se eu for para a França, posso chamá-lo de outro nome? Uma pergunta interessante, né? A questão é o que fazemos com os nomes bíblicos, né? Nós traduzimos ou transliteramos os nomes bíblicos? Bem, essa tradução, entre aspas, né, é questionada com um simples argumento de que os nomes não devem ser traduzidos, mas sim transliterados. Né? Então eu preparei alguma coisa aqui para que a gente possa entender um pouco essa questão. A tradução, entre aspas, né, é simplesmente a transposição de uma composição literária de uma língua para outra. Né, a tradução. Mas a transliteração é a versão das letras de um texto em certa língua para as letras correspondentes de outra língua. Isto é, fazer corresponder letras que tenham o mesmo som. Este procedimento ele é muito interessante e ele é correto, né? E por vezes ele é utilizado nas traduções da Bíblia. Algumas pessoas questionam isso. Por exemplo, alguns dizem que nós não deveríamos chamar Deus de Deus, mas sim de Yahvé ou Yahweh, né? Como é que se pronuncia isso? Nós não sabemos, né? A transliteração do tetragrama hebraico, né, é YHWH. Né? Nós não sabemos o som, temos uma ideia, mas o som nós não temos. Os judeus, como já expliquei, nunca liam o tetragrama. Né? Eles substituíam isso por Adonai. Né? Nós sabemos que hoje eles utilizam 2 outras expressões: Hashem, né, o nome, e Haolam, o eterno. Sabemos também que a expressão Jeová foi uma tentativa de traduzir esse vocábulo, não está correto. Né? Porque os primeiros
que começaram a fazer a tradução para as línguas, seja o português, o espanhol, o inglês, né, observando o texto hebraico, não sabiam distinguir que os pontos vocálicos embaixo do tetragrama, eles não estavam ali para descrever o nome de Deus, ou para dar a sonoridade do nome de Deus, mas simplesmente para dizer que ao se ver ou ao se ler o tetragrama, nós deveríamos pronunciar Adonai, né? Eu já expliquei isso no vídeo 3, no vídeo passado. Ok? Então, uma primeira observação que temos que fazer é o seguinte: os nomes próprios geralmente não se traduzem, mas se transliteram conforme a índole de cada língua. Então, por exemplo, os nomes Eva, David, né, e outros que levam a letra Vav no hebraico, né, eles aparecem, por exemplo, nos textos gregos com o Y, que seria, entre aspas, né, o V. Né? O Vav, em hebraico, seria como V, mas no texto grego vai aparecer como um Y. Então, Eva vai ser Ewa, o David vai ser Dawid, né? Nos textos gregos. Por quê? Porque no grego moderno, a letra beta, na antiguidade, é o V de hoje. Então, por exemplo, hoje, se você pega um texto grego, você vai ver que ele vai se escrever David para David e Eba para Eva. Uma coisa importante também é entender, por exemplo, que você não traduz o nome. Então, por exemplo, Bill Gates, do inglês, você não vai chamá-lo ou traduzi-lo de Guilherme Portões, né, em português. Você não vai fazer isso. Da mesma forma que você não vai traduzir Michael Jackson como Miguel, filho de Jacó. Entendeu? Então, o nome deve ser mantido na forma como se escreve no original. Né? No máximo possível, devemos manter a pronúncia da língua original. Entretanto, temos algumas exceções à regra. Né? Então, por exemplo, a pergunta que algumas pessoas me colocaram é: isso significa que quando vamos escrever o nome do Salvador, temos que simplesmente escrever Yeshua, né? É lógico que não. Quando a língua original do nome próprio, usa um conjunto de caracteres diferente do nosso, então se processa o que chamamos de transliteração. Então, transliteração, como já vimos na introdução desse vídeo, é a tradução, entre aspas, letra por letra, ou fonema por fonema, de um conjunto de caracteres para outro. Então, idiomas como o inglês, o espanhol, o francês, o italiano, usam o mesmo conjunto de caracteres que o português. A, B, C, D, etc. Portanto, não há uma transliteração entre palavras dentro desses idiomas. Mas idiomas como o hebraico, o árabe, o japonês, o grego, usam outros caracteres. E nesse caso, nós utilizamos a transliteração para podermos representar em nosso conjunto de caracteres nomes próprios escritos originalmente em um outro conjunto de caracteres. Então, as regras de transliteração, elas não são complicadas. Então, por exemplo, nesse quadro que você está vendo aí, né, você vê o grego e o português. Então, você tem o alfa, né, que para nós seria a letra A, né, o beta, letra B. Né, então, quando a gente fala de alfabeto, nós estamos, né, alfa, beta, né, letra B. Depois temos o gama, que seria a letra G, quase confundi com o hebraico, né? O delta, a letra D, e temos o epsilon, a letra E, que seria uma letra E mais aberta, seria o E, porque no grego você também tem o eta, que seria o E mais fechado, ok? Então, há nomes que permanecem inalteráveis em outras línguas, mas não são todos. Não são todos os nomes. Então, como já dizemos aqui, reiteramos, nome próprio geralmente não se traduz. Mas às vezes sim. Né? O nosso maior exemplo vem justamente da Bíblia Sagrada. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Simão, né? A quem Jesus disse: Tu és Simão, filho de João,
serás chamado Cefas, que significa Pedro. Ok? Então, vemos aí, Cefas, da forma que está escrito ali, é a forma latina da palavra aramaica Kefa, que quer dizer pedra. Pedro é em grego Petros, também quer dizer pedra. E esse nome resultado de tradução e não de uma transliteração foi o que se tornou mais comum. E baseado nele foi que Jesus construiu um trocadilho registrado lá em Mateus 16, 18. Ok? Então temos aí no vídeo, você pode ver o texto bíblico em português e temos o texto bíblico em grego. Né? Então você vê o nome Simão, que é transliterado do grego, né? Transliterado do hebraico, né? Kefa, também é transliterado do aramaico, né? E Petros, que seria a tradução do nome Kefa, ok? Entretanto, temos alguns exemplos clássicos que a gente vai mostrar aqui, né? Eu separei alguns exemplos para o nosso estudo aqui. Então, por exemplo, o nome João, né? Muito conhecido. João vem do hebraico Yohanan, né? Yohanan, vem do hebraico. No grego, ele é Iohannes. Iohannes, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, as outras formas nas outras línguas. Por exemplo, John, em inglês, Jean, em francês, Giovanni, em italiano, Juan, em espanhol, e Johannes, em alemão. Né? Então veja que, por exemplo, das línguas ocidentais, que a gente pode dizer assim, o alemão é o que se mais está próximo, por exemplo, do grego, né? Que também está próximo aí do nome em hebraico. Ok? Então veja aí que isso é muito interessante. Vamos ver um outro exemplo. Isso aí é mais interessante ainda. Né? É o nome Jacó. Então tem muita gente no mundo que se chama Jacó. Né? Ele vem do hebraico, Yaakov, né? Que em grego é Iacobos. Iacobos. Mas observe no quadro aí quantas transliterações aparecem desse nome em outras línguas. Então, por exemplo, no português aí nós temos Jacó, seria uma tradução quase que direta, né? Uma transliteração. Jacob, com B, no B mudo aí. Jaime, Diogo, Tiago com H, Iago e Tiago sem H. São formas do nome Jacó. Né? E você pode ver aí que em várias outras línguas, né? Em alemão, em árabe, armênio, castelhano, catalão, finlandês, francês, em francês Jacques, né? E também tem Jacob aqui, né? Temos no galego, no inglês, o inglês também é muito interessante, né? Por causa do James, eu vou explicar alguma coisinha, né, disso. No latim Jacobus, ou Jacomus, né? Então temos aí toda uma transliteração, né, desse nome. Então no mundo temos muita gente que se chama Jacó, né, se podemos dizer assim. Né? Agora, duas formas precisam ser explicadas. É isso que eu quero dar uma explicação aí. Né? A primeira é do português, porque quando você vê Jacó, né, Yaakov, né, e aí você vê a forma grega, né, como a gente pode ver aqui, Jacobos, né, você pode pensar, mas Tiago, de onde vem Tiago? Né? Tiago, na verdade, é uma corruptela de uma outra versão portuguesa de Yaakov, né, que é Iago. Né? Então, numa forma mais antiga, você tinha Iago. E o nome Tiago surgiu da aglutinação de dois elementos, Santo e Iago, que acabou produzindo Santiago, que também aparece muito no espanhol, por exemplo. Por sua vez, quando você separa a palavra santo, vai surgir uma outra corruptela, né? Que é o nome Tiago, porque o T de santo vai acabar junto aí
do processo, né? A outra coisa aqui é em inglês, porque você vai ter, por exemplo, o nome James, né? Tem a famosa tradução King James, a versão do Rei Tiago, né? Então, como explicar que Sancte Jacobus tenha se tornado James ou Jaime na língua portuguesa, que também é uma influência de James, né? Com base no pouco que eu consegui pesquisar da linguística histórica do inglês, o que parece é que ocorreu uma queda da segunda sílaba, né? Então eu fiz um pequeno desenho aí, né? Eu fiz uma pesquisa, é muito interessante, né? Mas é bem possível que tenha ocorrido isso aí, né? Então você vai ver Jacobus, e aí depois ele vai perder esse O aí no meio, fica Jacobus, né? Jacmus, depois Iamus, e no final James, né? Por quê? Porque ocorre que no latim o acento é prosódico. O que significa isso? É aquele que aparece em todas as palavras que possuem duas ou mais sílabas, fortalecendo uma sílaba. Então, ocorre que o acento é prosódico e não tônico. E as palavras contêm uma sucessão de sílabas longas e breves. Então você leria Jacobus, né? Ou Jacobus. Na transição para o latim tardio, que seria entre os séculos 5 e 10, esse acento passa a ser tônico por causa das influências das línguas germânicas. Então, Jacobus vai se tornar Jacobus, né? Com a segunda sílaba notavelmente mais breve que a primeira e um pouco mais breve que a final. Então é fácil imaginar que essa sílaba caiu em algum momento, ninguém sabe quando, e aí veio se tornar James, né? Entretanto, temos nomes que mudam bastante, né? Então, de uma língua para outra, elas fazem uma mudança muito grande. Então, por exemplo, você tem o nome hebraico Eleazar, né? El-Hatzar, né? Que é em hebraico, mas em grego é Lázaro, Lázaros, em grego. Ou Elizabeth, Elisheva, que na sua forma hebraica, né? Mas que na forma grega se torna Elizabeth, né? Ou também Isabel, né? O argumento, portanto, de que todo nome deve ser preservado na forma original, em todas as línguas, é inconsistente. Ela não tem apoio bíblico. Daí notamos que o nome Jesus é o resultado da transliteração pura e simples do original grego, Jesus. É assim que se pronuncia. Então, contradizendo a hipótese que o nome Jesus originou-se através de uma tentativa mal intencionada dos papas de blasfemar do nome do Salvador. Isso não tem sentido. Então veja, por exemplo, aí no quadro, né, você pode ver na primeira coluna Jesus, né, as letras, e Jesus, né, e você vai ver a transliteração, né, as letras que se correspondem nesse processo. Temos o iota, o eta, o sigma, né, o U nosso seria o Omicron Y, que é algo muito interessante, que o francês manteve essa mesma perspectiva da língua grega, né? Então, em francês, o U, você não se pronuncia U, você fala U, quase como um I junto, né? Seria o Y, né? E eu já expliquei um pouquinho sobre isso. E o U, na língua francesa, segue a mesma ideia da língua grega, que seria essa soma, esse ditongo do Omicron Y, né? E tem o sigma final, que, como eu expliquei no outro vídeo, foi usado na língua grega para ajudar a pronúncia, ok? Para remover qualquer dúvida sobre esse assunto, basta consultar, por exemplo, a versão da Septuaginta, quer dizer, a versão grega do Antigo Testamento hebraico, que foi feita por mestres judeus no segundo século antes de Cristo. Então eles traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego a fim de atingir os judeus da dispersão, ou seja,
os judeus que moravam fora da Palestina. E nessa versão, o nome Josué, que em hebraico se escreve Yehoshua, e na sua forma mais abreviada, Yeshua, foi transliterado para o grego exatamente da mesma forma que o nome Jesus foi transliterado no Novo Testamento. Jesus, né? Então, como vocês podem ver nesse trecho da Septuaginta, de Josué capítulo 1, versos 10 e 12, você pode ver o nome, está em amarelo aí, Jesus, que é o nome de Josué. Isso foi feito por judeus. Né? Foi feito por judeus. E os sábios judeus, eles transliteraram a letra hebraica Shin para a letra grega Sigma. Então, nesse quadro que vocês veem aí, vê lá na primeira coluna o nome de Josué em hebraico, né? Yehoshua, né? A sua forma mais tradicional, mais antiga, né? Temos a transliteração do hebraico, então veja que eu coloquei aí cada letra correspondente na sua transliteração. Ye, o Het, que é o H, o Rolenvav, que é o O, né? O Shin com o Kibbutz, que faz o Shu, né? E temos o Ain com um Patá abaixo aí, né? E esse Ain não tem som, por isso que tem esse apóstrofo, né? Quase que ao contrário, né? Yehoshua. E temos a transliteração do grego, como já expliquei, o nome Jesus. Então a transliteração de Shin para Sigma foi feita em outros casos, né? Então eu fiz uma tabelinha aqui para que vocês vejam, né? O nome em português, no hebraico, né? A transliteração da Septuaginta e a transliteração de caracteres latinos. Então você tem Esaú, né? Esaú, né? E aí, como foi traduzido? Set. Veja, Set, ele começa com um Shin, então ele é Shet, né? Mas no grego foi traduzido com um Sigma, Set, né? Moisés, Moshe, né? No caso de Esaú, é um Sim, mas o Shin e o Sim diferem muito pouco, né? Temos aí Isaías, né? Yeshayahu, né? E que foi traduzido com sigma também. E temos Oséias, Hoshea, né? Que nesse caso foi traduzido com zeta, né? Ozeil, né? Então é importante ressaltar que na transliteração de um conjunto de caracteres para o outro, nem sempre a pronúncia original é mantida. Isto ocorre porque nem todos os fonemas de um idioma têm representação gráfica e podem ser devidamente pronunciados em outro idioma. Qual a conclusão que temos aqui? Observando todos esses detalhes, concluímos que a forma Jesus ou Jesus é totalmente adequada para nos referirmos ao nosso Salvador. Não há nenhuma blasfêmia quanto a isso, né? Até hoje existem palavras em português, por exemplo, que não tem tradução no inglês, no francês. Por exemplo, saudade. Saudade não tem tradução. Feijoada, brigadeiro, salgado, né? São palavras que não têm tradução, né? E precisam ser parafraseadas, ou em inglês, ou francês, ou noutra língua, né? E finalmente precisamos dizer que esse movimento que diz que devemos falar os nomes em hebraico, além de um conhecimento limitado das línguas originais, tem uma antropologia distorcida. Na Bíblia, o nome é como um sinônimo da própria pessoa. O nome reflete um caráter. A pessoa é o que é e não deixa de o ser se o seu nome for traduzido ou transliterado para outra língua. Então, por exemplo, Saulo de Tarso não mudou quando foi chamado de Paulo. Simão não deixou de ser o que era quando foi chamado por Jesus de Pedro. Ademais, o nome Josué, equivalente no hebraico
o equivalente hebraico do nome Jesus, aparece, por exemplo, como Jesua, Yeshua, né? Cerca de 29 vezes nos livros de Crônicas, Esdras e Neemias, incluindo Esdras, capítulo 5, verso 2, que está em aramaico. E quando lemos o Novo Testamento, por exemplo, o Novo Testamento grego não distingue entre Josué e Jesus. Entendeu? Se você lê Lucas 3:29, Atos 7:45 e Hebreus 4:8, que fala de Josué, ele se traduz como Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido essa questão. No próximo vídeo vamos responder uma outra questão que foi trazida para nós. E que Deus abençoe ricamente você. Muito obrigado por participar do nosso canal. Divulgue nosso trabalho, assine o nosso canal e que Deus o abençoe ricamente. Em nome de Jesus.